Bom dia a todos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje faremos o livro EMAI das páginas 30 e 31. Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é sobre temperatura. A proposta de hoje é o reconhecimento, verificação e medição de temperaturas dos ambientes, assim como a do corpo humano. Reflita e responda em seu caderno as seguintes questões. Como as pessoas obtêm esses números que indicam as temperaturas do ambiente ou do nosso corpo? Você sabe quais são os instrumentos utilizados para medir a temperatura? Para verificar e medir temperaturas de ambientes, assim como do corpo humano, é utilizado um instrumento chamado termômetro. Vamos observar aqui na página 30 do livro EMAI duas imagens e dois termômetros. Certamente você já ouviu ou leu nos noticiários frases como esta: hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Graus Celsius é a unidade de medida utilizada para temperatura. Assim como a gente usa o quilômetro, o metro, o centímetro para a unidade de comprimento, ou litro, mililitro, como nós já aprendemos para medir capacidades, os líquidos, o grau Celsius ele é utilizado também para unidade de medida, só que de temperatura. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou vai fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou com menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro, como a professora já havia dito. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. Então, nós temos aí dois modelos de termômetro. Observadas as imagens, vocês vão responder no caderno de matemática. A ilustração mostra dois termômetros. Eles são utilizados para o mesmo fim? Ou seja, para medir a mesma coisa, a mesma temperatura? O primeiro termômetro é apropriado para que tipo de medição? Por quê? Então, ele é utilizado para quê? Eu vou medir qual tipo de temperatura? Este da foto aqui, ele é mais apropriado para medir a febre, que é a elevação da temperatura do corpo humano nos limites considerados normais. Se a gente considera a temperatura normal do corpo, a temperatura é entre 36 até 37,4. Responda a seguinte pergunta no caderno de matemática: por que nesse termômetro não existem valores menores que 35 graus Celsius, nem maiores que 42 graus Celsius? Existem diferentes modelos de termômetros. O termômetro apresentado na imagem abaixo, ele é utilizado para medir a temperatura de ambientes, como os existentes nas casas. Então, aí nós temos outro modelinho de termômetro. Ele é colocado dentro de casa para medir a temperatura do ambiente, para saber quanto que está frio ou quanto que está calor. Responda no caderno. Qual é a temperatura que o termômetro está marcando? Apropriado para que tipo de medição? Por quê? O que significam os números que estão abaixo de zero? E para finalizar essa atividade, leia e responda as questões presentes na página 30 do livro. Então, lá na página 30, pesquise e responda. Letra A. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? A professora já falou. E letra B. Quando dizemos que uma pessoa está com febre? E letra C. Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? Olha só, uma pesquisa rapidinha para vocês responderem aí a letrinha C. Temperatura máxima é a temperatura mais alta, a que ela atingiu. Quando a gente fala em mínima e máxima, mínima é a temperatura mais baixa e máxima a temperatura mais alta.
Vamos para a segunda parte da nossa atividade. Instrumentos de medida de temperatura, termômetros. As orientações propostas aqui estão relacionadas com a atividade 5.2, presente na página 31 do livro EMAI. Nesta atividade, você deverá analisar alguns termômetros, identificando como é feita a leitura de temperaturas indicadas por eles. Continuando os estudos, iremos estabelecer relações centradas na cidade de São Paulo. Então, lá na página 31, nós temos aí a imagem de 4 termômetros utilizados para registrar a temperatura do ambiente. Você sabia que São Paulo é a capital do nosso estado? Observe um do livro, atentando-se à marca vermelha que aparece em cada um deles, e responda, utilizando aquelas imagens, lá no caderno de matemática. Qual desses termômetros está marcando a temperatura mais baixa? A, B, C ou D? Qual desses termômetros está marcando a temperatura mais alta? Letra A, B, C ou D? É só observar aí na imagem, vocês vão ver que tem lá a marquinha vermelha. Quando chegar na marquinha tabela presente, então a gente vai lá para a questão 2. E eu tenho uma tabela de temperaturas médias que costumam ser na cidade de São Paulo em cada mês do ano. Então, nós temos aí J para janeiro, para fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses no ano. Pesquise e responda no caderno. Por que ocorrem essas variações de temperatura durante o ano? Se vocês observarem, nós temos aí, em janeiro, 23 graus, julho, 17, dezembro, 22. Por que ocorrem essas variações de temperatura durante o ano? E a 6, qual o melhor instrumento para medir e verificar essas variações que ocorrem na temperatura? Para terminar essa atividade, leia e responda as questões presentes na página 31 do livro. O que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? Então, esses números aí que estão do lado esquerdo do termômetro, o que significam cada um deles? Letra B, escreva a temperatura indicada em cada termômetro. Então, vocês vão colocar lá, letra A, colocar a temperatura que o termômetro está medindo. Letra B, também a mesma coisa. Letra C e letra D. E a 2, que observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas? Então, olhem aí, observem. O que a gente pode falar, o que a gente pode observar a respeito dessas temperaturas? Elas variam? Elas não variam? São sempre as mesmas temperaturas? Respondam, enviem para a professora via WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, só perguntar. Uma ótima semana para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.